Você já se perguntou como nossos dispositivos eletrônicos ficaram tão pequenos e ao mesmo tempo infinitamente mais poderosos? A resposta está nos heróis não celebrados do mundo da eletrônica, os transistores bipolares. Essas maravilhas microscópicas são os motores por trás de inúmeros dispositivos, de smartphones e computadores a televisores e espaçonaves. Os transistores bipolares podem ser pequenos, mas seu impacto na tecnologia tem sido colossal. Eles são os blocos de construção fundamentais da eletrônica moderna, permitindo amplificar sinais fracos, ligar e desligar correntes rapidamente e realizar cálculos complexos. Junte-se a nós nesta jornada para desvendar os segredos dessas maravilhas eletrônicas. Em sua essência, um transistor bipolar é um dispositivo semicondutor de 3 camadas. Essas camadas, geralmente feitas de silício ou germânio, são dopadas com impurezas para criar regiões com diferentes propriedades elétricas. Isso cria uma estrutura semelhante a um sanduíche com 2 tipos distintos de portadores de carga, elétrons e lacunas. Existem 2 tipos principais de transistores bipolares, NPN e PNP, cada um nomeado de acordo com o arranjo de suas camadas semicondutoras. Os transistores NPN consistem em uma camada de semicondutor tipo P imprensada entre 2 camadas tipo N, enquanto os transistores PNP apresentam uma camada tipo N entre 2 camadas tipo P. Ao manipular a voltagem aplicada a um terminal específico chamado base, podemos controlar a corrente que flui entre os outros 2 terminais, o emissor e o coletor. A invenção do transistor bipolar em 1947 foi um marco na história da humanidade, marcando o início da era da informação. Essa descoberta inovadora, creditada a William Shockley, John Bardeen e Walter Brattain nos laboratórios Bell, revolucionou o mundo da eletrônica. Antes do transistor, as válvulas termiônicas, volumosas e ineficientes, eram o principal meio de amplificar e comutar sinais eletrônicos. Essas válvulas frágeis de vidro consumiam muita energia, eram propensas a falhas e limitavam as possibilidades de miniaturização. A invenção do transistor rompeu essas limitações, oferecendo uma alternativa menor, mais eficiente e muito mais confiável. Isso inaugurou uma era de avanço tecnológico sem precedentes, levando ao desenvolvimento do circuito integrado, do microprocessador e, finalmente, dos computadores e smartphones dos quais dependemos hoje. Como vimos, os transistores bipolares vêm em 2 sabores principais, NPN e PNP. Esses 2 tipos são essencialmente imagens espelhadas um do outro em termos de sua estrutura e da maneira como funcionam. Entender as diferenças entre eles é crucial para selecionar o transistor certo para uma aplicação específica. Em um transistor NPN, os portadores de carga majoritários são elétrons. Quando uma pequena voltagem positiva é aplicada à base, ela permite que os elétrons fluam do emissor para o coletor, criando um fluxo de corrente maior. Por outro lado, os transistores PNP contam com lacunas como seus principais portadores de carga. Embora ambos os tipos desempenhem a mesma função fundamental de controlar o fluxo de corrente, suas polaridades diferentes os tornam adequados para diferentes configurações de circuito. Seção 5. Desvendando a mágica. Como os transistores bipolares amplificam os sinais. Uma das capacidades mais notáveis dos transistores bipolares é sua capacidade de amplificar sinais elétricos fracos. Essa propriedade de amplificação deriva de sua capacidade única de controlar uma grande corrente fluindo entre os terminais do coletor e do emissor, usando uma corrente muito menor injetada no terminal da base. Imagine uma pequena válvula controlando o fluxo de água por um cano muito maior. É essencialmente assim que um transistor funciona. Ao variar a pequena corrente de base, podemos controlar com precisão a corrente de coletor muito maior.
Essa capacidade de amplificar sinais é o que torna os transistores tão valiosos em aplicações como amplificadores de áudio, receptores de rádio e inúmeros outros circuitos eletrônicos. O fator de amplificação, conhecido como ganho de corrente, é um parâmetro crucial de um transistor. Ele representa a razão entre a corrente do coletor e a corrente da base, e determina a capacidade do transistor de amplificar sinais. Seção 6. Transistores bipolares em ação de amplificadores a computadores. As aplicações dos transistores bipolares são tão diversas quanto onipresentes. De amplificar sinais fracos captados por uma antena de rádio a realizar cálculos complexos em um computador, esses pequenos dispositivos estão no coração de inúmeros dispositivos eletrônicos que usamos todos os dias. Uma das aplicações mais comuns de transistores é em amplificadores de áudio. Ao amplificar sinais de áudio fracos, os transistores nos permitem desfrutar de música por meio de alto-falantes, fones de ouvido e outros dispositivos de áudio. Além da amplificação, os transistores também se destacam em ligar e desligar correntes rapidamente. Essa capacidade os torna indispensáveis em circuitos digitais que formam a espinha dorsal de computadores, smartphones e outros dispositivos digitais. Seção 7. O legado duradouro. Transistores bipolares na era moderna. Apesar do advento de tecnologias de transistor mais recentes, como MOSFETs, os transistores bipolares continuam a manter sua posição no cenário da eletrônica moderna. Embora os MOSFETs tenham superado os transistores bipolares em algumas áreas, particularmente em aplicações de comutação de alta velocidade, os transistores bipolares ainda oferecem vantagens em certas áreas, como amplificação linear e operação de alta frequência. Eles continuam a ser amplamente utilizados em amplificadores de potência, equipamentos de áudio, circuitos de radiofrequência e várias outras aplicações. Mesmo com a tecnologia avançando em um ritmo acelerado, os transistores bipolares permanecem blocos de construção essenciais do nosso mundo eletrônico. A evolução dos transistores bipolares continua hoje, com pesquisadores e engenheiros desenvolvendo novos materiais, técnicas de fabricação e designs para aumentar seu desempenho e eficiência. Seção 8. Conclusão. O futuro da tecnologia bipolar. Os transistores bipolares percorreram um longo caminho desde sua invenção, há mais de 7 décadas. De revolucionar o mundo da eletrônica a possibilitar a era digital, esses pequenos titãs deixaram uma marca indelével na história humana. Embora novas tecnologias de transistor tenham surgido, os transistores bipolares continuam a desempenhar um papel vital em inúmeros dispositivos eletrônicos, dos quais dependemos todos os dias. À medida que a tecnologia continua a evoluir, é seguro dizer que os transistores bipolares, em suas várias formas e aplicações, continuarão a moldar o futuro da eletrônica nos próximos anos. A jornada do transistor bipolar está longe de terminar. Seção 9. Uma chamada à ação. Mergulhe mais fundo no mundo da eletrônica. O mundo da eletrônica é vasto e fascinante, e os transistores bipolares são apenas uma peça do quebra-cabeça. Se esta exploração despertou sua curiosidade, encorajamos você a se aprofundar neste campo emocionante. Existe um universo de conhecimento esperando para ser descoberto, desde as complexidades do design de circuitos até o potencial ilimitado das tecnologias emergentes. O futuro da eletrônica é repleto de possibilidades e, quem sabe, talvez você seja o próximo a desvendar o próximo avanço tecnológico. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Até a próxima!